Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite, graça e paz também a todos os ouvintes que estão conosco ou que ouvirão o culto, a mensagem, após esse momento aqui que ficará gravada. Nós queremos dizer que estamos alegres, felizes, porque Jesus ressuscitou o nosso Salvador. E é assim que eu quero começar o culto dessa noite, pedindo a você que mesmo em casa, onde você está, você possa abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 10. Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim: no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estava Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos aonde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. E chegando primeiro ao túmulo, e abaixando-se, viu os lençóis de linho mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis, e o lençol que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Os discípulos voltaram outra vez para casa, né? Meus queridos irmãos, essa notícia é uma notícia maravilhosa, que Jesus saiu do túmulo, ele venceu a morte, ele está vivo. E é comum e é costume dos cristãos comemorar na Páscoa, no domingo, a ressurreição de Cristo. E a igreja presbiteriana e demais igrejas evangélicas comemoram a morte e ressurreição de Jesus toda vez que nós participamos da ceia do Senhor, do sacramento da Santa Ceia. Mas nós podemos glorificar o Cristo ressurreto todo dia, adorá-lo e louvá-lo. E é isso que nós vamos fazer nessa hora. Eu quero convidar você para primeiramente fechar os seus olhos onde você está, e nós vamos adorar o nosso Senhor em oração, glorificar o Pai pelo seu Filho Jesus Cristo morto e ressuscitado. Deus eterno, Deus todo-poderoso, nós te glorificamos nessa tarde, nesse início de noite, glorificamos o teu nome eterno, glorificamos o nome do teu Filho Jesus Cristo, que venceu a morte, que está vivo, que ressuscitou, que saiu do túmulo, que esteve entre nós e que foi assunto ao céu, que voltou, e a tua palavra declara que ele está sentado ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor Jesus, nós te glorificamos pela vitória da cruz, pela vitória da morte. Nós te agradecemos pela vitória sobre os nossos pecados. E é por isso que nós estamos aqui te cultuando, Senhor, porque nada disso teria sentido se o nosso Redentor, se o nosso Cristo estivesse morto. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor. Olha para nós, Senhor, e que o teu sangue que foi derramado, mais uma vez se renove sobre nós, limpando os nossos pecados, purificando os nossos pecados. E que assim o Senhor nos edifique e nos certifique dessas verdades nessa noite, para a honra e glória do teu nome, para a nossa edificação. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós temos um hino no nosso novo cântico, o hino 271, que fala da ressurreição. Aliás, 272, que fala do Cristo redivivo. E eu estarei cantando esse cântico, e você pode cantar daí de casa comigo.
Cristo já ressuscitou, aleluia. Sobre a morte triunfou, aleluia. Tudo consumado está, aleluia. Salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia. E por nós ali morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia. Para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia. A Jesus o grande Rei, aleluia. Ressurgiu, é vencedor, aleluia. Toda a glória ao Redentor, aleluia. Glória ao nosso Salvador, Jesus Cristo, que está vivo. Meus irmãos, não existe nada melhor na nossa vida cristã do que ter essa convicção de que o nosso Redentor está vivo e que nós podemos adorá-lo e que Ele abriu o caminho para estarmos na presença do nosso Pai Celeste. Ainda vamos adorar o Senhor com um cântico com o presbítero Rafael e espero que você também de casa possa cantar juntamente com ele essa canção, também tratando da vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Som. Boa noite, igreja, graça e paz. Nós vamos então continuar louvando ao Senhor com mais um hino. Um hino também bem conhecido da igreja, né? E como o pastor colocou, hoje é domingo de Páscoa. E a última estrofe desse hino, ela é muito perspicaz para nós nessa noite, porque ela diz que quando enfim chegar a hora em que nós enfrentarmos a morte, nós podemos fazer isso sem medo, porque nós teremos vitória. E isso é o fato de que Cristo ressuscitou. E devido a Jesus Cristo ter ressuscitado, nós também então ressuscitaremos no último dia, e isso também traz paz ao nosso coração com relação à morte. Então que nós possamos cantar, tendo a certeza de que porque Cristo vive, nós podemos crer então no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho
amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Que maravilha podermos cantar esse hino. Eu cheguei à adolescência na igreja, conhecendo esse cântico e cantando e louvando ao Senhor. E poder ver o presbítero Rafael aqui adorando ao Senhor com esse hino. Uma geração muito mais atrás do que a minha, né? A minha está bem na frente. De ver que esse hino tem passado gerações. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos tem concedido a graça de ministrarmos nesses últimos domingos sobre as últimas palavras de Jesus na cruz. Nós já falamos de 5 palavras. A primeira fala de compaixão e misericórdia. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A segunda fala de compaixão e salvação. Hoje estarás comigo no paraíso. A terceira fala de compaixão e afeição. Jesus falou, mulher, eis aí o teu filho. E falou a João, eis aí a tua mãe. A quarta fala de expiação. Deus meu, por que me desamparaste? A quinta fala de sua humanidade, quando Jesus disse, tenho sede. Quero apenas retratar uma afirmação feita no domingo passado, quando disse que José foi o pai biológico de Jesus. Na verdade, faltou dizer não. José não foi o pai biológico de Jesus, pois Jesus foi gerado no útero de Maria pela obra do Espírito Santo. Hoje nós ministraremos sobre as 2 últimas palavras, a 6ª e a 7ª palavra de Jesus na cruz, e concluiremos, falando da ressurreição de Jesus. Tem sido muita coisa numa mensagem só, nesses dias, mas eu espero que o Espírito Santo de Deus possa estar dando condição para você digerir,
para você aplicar na sua vida e que seja também informação que você possa usar para abençoar outras pessoas. A sexta palavra, ela fala do cumprimento da sua obra. Lá em João 19, o versículo 30, se você estiver com a sua Bíblia, você pode estar abrindo. Evangelho de João, capítulo 19, o versículo 30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito, rendeu o Espírito. Meus queridos irmãos, a sexta palavra então fala do cumprimento da obra de Jesus Cristo. Todas essas palavras que já foram pregadas, elas levaram a esse mesmo assunto de que Jesus estava cumprindo a vontade do Pai, uma decisão da Trindade para a nossa redenção. João relata esse acontecimento aqui logo em seguida ao momento que Jesus teve sede. Deram-lhe o vinagre e Jesus o tomou e disse: está consumado. Aquele que era a vítima agora estava dizendo: tenho sede. Mas em seguida, agora ele se torna um conquistador, dizendo: está consumado. A palavra grega usada por Jesus é o verbo teleo. Significa levar a um fim, finalizar, terminar, algo que passou, algo que finalizou. Os mercadores daquela época empregavam essa palavra. Para eles, o termo significava a dívida completamente paga. As pessoas compravam as suas mercadorias a prazo e quando fazia o último pagamento, recebia do comerciante um recibo com a palavra tetelestai. Ou seja, o seu débito foi totalmente quitado. Hoje recebemos um carimbo também, quando pagamos nossa conta, com data, horário e local. Ou ainda quando nós fazemos o pagamento de uma propriedade ou de uma compra de uma propriedade, recebemos um documento com o termo de quitação da dívida. Quando Jesus, queridos, falou essa palavra, está consumado, ou clamou tetelestai, ele estava afirmando que a expiação foi totalmente realizada de uma vez por todas. O tempo perfeito usado aqui do verbo dá a ideia de algo que veio sendo realizado até alcançar um cumprimento definitivo e totalizado. O que isto quer dizer? Quer dizer, primeiramente, de modo específico, que Jesus estava afirmando que tudo que já havia realizado no seu ministério terreno havia se cumprido naquele momento. Podemos citar aqui os ensinamentos dos seus valores, do seu reino, a vitória em viver uma vida perfeita, em oposição ao mundo, em oposição ao diabo, em oposição à religiosidade daquela época, a preparação da vida dos apóstolos, que ele esteve discipulando eles por 3 anos num seminário, preparando eles para dar andamento à igreja, até aquele momento da crucificação. Tudo que estava determinado a seu respeito para que ele fizesse foi feito. Ali, naquele momento, se cumpria cabalmente. Mas, por outro lado, mais amplamente, Jesus estava dizendo que a história da salvação havia se cumprido. Tudo havia se convergido para o cumprimento do propósito de Deus, do propósito da Trindade em Cristo. Todas as profecias messiânicas a respeito da sua obra salvífica estavam se cumprindo naquele momento. Desde o que foi prometido por Deus lá em Gênesis 3,15, quando Deus prometeu aos seres humanos um Salvador, que nasceria um menino da mulher, que iria destruir a serpente. Também percorrendo a vida de Noé, passando por todos os patriarcas e pela formação do povo de Deus.
Meus queridos irmãos e irmãs, ainda está incluídos aqui todos os tipos de Cristo, todos os rituais, os objetos do tabernáculo, o ministério sacerdotal, todo o sistema sacrificial, até a chegada em João Batista, o precursor que veio preparar o caminho do Messias. É interessante informar que João Batista é o último personagem do Antigo Testamento. Então toda a história aguardava por esse dia, que Jesus na cruz diria: tetelestai, está consumado. Foi naquele momento que a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou em duas partes, e dali em diante nos foi permitido ter acesso à presença de Deus, porque os nossos pecados faz separação entre nós e Deus. Mas através daquele momento, quando o véu se rasgou, foi aberto o caminho de volta ao Pai. Hoje nós podemos ter acesso à presença de Deus. Tudo se concretizava ali na cruz. Está consumado. Completou-se o clímax de tudo que estava determinado nas Escrituras. Essa foi a palavra do Deus vencedor, realizando a redenção em Jesus Cristo. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, toda a obra que o Pai confiara ao seu Filho havia terminado. A tarefa da salvação estava concluída. Ele, com o seu sangue derramado e com a sua morte, era o último sofrimento para quitar a nossa dívida do pecado, e do pecado do seu povo, de todos aqueles que o Pai lhe havia dado. Todas as exigências da lei, todas as coisas necessárias para que a ira de Deus contra o pecado dos homens fosse aplacada, naquele momento, Cristo acabara de realizar. Ele estava assumindo toda a nossa condenação e toda a nossa culpa. Agora, de uma vez por todas, a remissão dos nossos pecados, a expiação, a justificação, sim, todos os aspectos da obra vicária se concluiu. Aleluia por isso. Está consumado. Chamo agora a sua atenção para o fato de que Jesus, ao dizer que estava consumado, não se tratava de um lamento, de um momento de tristeza, de algo acabado ali por um homem perdedor, mas pelo contrário, um grito de um vencedor, que cumpria a vontade do seu Pai. Ele dizia naquele momento que fez tudo o que o Pai determinou, como estava escrito. E ele já havia dito: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4, a oração sacerdotal de Jesus. Por causa disso, você e eu temos a segurança da salvação eterna, do perdão dos nossos pecados. Todo homem e toda mulher, desde Adão, nossos primeiros pais, tem uma dívida com Deus por causa da desobediência. O pecado, a partir dali, passou a toda a raça humana, a todos os homens, a todas as mulheres. E a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3, 23. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele ainda diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Romanos 5, 12. Aqui estamos todos nós incluídos, eu e você. Todos nós somos pecadores, todos nós precisamos de Cristo, todos nós estávamos ali naquela hora presente, naquele sacrifício de Cristo por nós, todos os nossos pecados. Todos nós quebramos a lei de Deus, nem eu e nem você éramos capazes de quitar essa dívida com Deus. Mas na cruz, com a sua morte, Jesus pagou a dívida, tetelestai. A dívida foi paga uma vez por todas, para sempre. A lei exigia que uma vida morresse e o sangue fosse derramado como punição pelo pecado. O escritor aos Hebreus
nos diz que sem derramamento de sangue não poderia haver remissão. Jesus foi esse que se entregou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu por nós. Não foi um coelho, foi Jesus. Foi Jesus Cristo de Nazaré, nascido da Virgem Maria, mas com corpo humano, que viveu entre nós, cheio de graça e de verdade, como disse o apóstolo João. E que sofreu até aquele último momento, dando a sua vida, derramando a última gota de sangue em nosso lugar. A dívida de Adão e de todos os pecadores pelo qual Cristo morreu, foi quitada, foi paga. O seu sangue derramado, então, sendo preço pelos nossos pecados, levou o apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo Pedro, a afirmar essa verdade de maneira muito clara, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Ele diz assim: sabendo que não foi mediante as coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhe legaram. Preste atenção, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Mas a Bíblia ainda diz, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, lá em Colossenses 2,14, diz que foi cancelada todo o escrito de dívida que era contra nós, e que constava das ordenanças da lei, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E ainda em Romanos 8:1, Paulo escrevendo, e ele diz que agora nenhuma condenação há, mais para os que estão em Cristo Jesus. Esta é a obra da redenção. Isso foi o que Cristo fez por mim e por você. Quando aceitamos o chamado de Deus para a salvação pela fé, todos os nossos pecados são perdoados. A nossa dívida é cancelada para sempre. Tudo o que o pecador deve fazer hoje, não amanhã, agora, é crer em Jesus Cristo para a salvação. Você precisa de um Salvador? Você precisa de Cristo? Se você precisa de um Salvador, você precisa de Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Só Cristo pode ser o seu Salvador. Não há outro recurso, não há outro caminho para a salvação, exceto Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. João 14, versículo 6. A sua obra salvífica foi totalmente consumada na cruz. Nem eu e nem você podemos fazer nada pela nossa salvação. Essa é a maior ilusão na humanidade. Isso é fruto do próprio pecado, achar que nós podemos pagar pela nossa salvação, pelas obras, fazendo algo de bom nesse mundo. É engano, meu querido irmão e minha querida irmã e ouvinte da palavra de Deus. Cristo pagou tudo por nós. Tudo está quitado. Só resta a você receber a salvação pela graça, receber o perdão pela graça de Deus. Basta você ir à cruz e pedir que Jesus o salve. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O homem e a mulher que deseja alcançar os céus precisa de Jesus, morto e ressuscitado. Porque em Jesus tudo foi consumado. Aleluia. Você crê nisso? Você pode glorificar a Deus por isso? Mas, queridos irmãos, a sétima palavra de Jesus está em Lucas 23, o versículo 46. Se você puder, abra sua Bíblia. Lucas, capítulo 23, versículo 46. Diz assim: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Aqui em Lucas fica mais claro. Primeiro ele disse a palavra está consumado, depois rendeu o espírito. Mas, aliás, em João, né? Mas aqui em Mateus, em Lucas, aliás, o evangelista Lucas diz que ele falou ao Pai:
Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou, morreu. Meus queridos irmãos, eu quero voltar um pouco e relatar algo que eu falei lá no início, no primeiro sermão, na primeira ministração que foi feita. Jesus, ele se dirigiu a Deus Pai 3 vezes quando estava na cruz. A primeira declaração na cruz foi: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. A quarta palavra foi: Deus meu, por que me desamparaste? Também foi uma oração ao Pai. E aqui na 7ª frase, a 7ª palavra foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, no início, no meio e no fim do seu sofrimento, o Senhor falou diretamente com o Pai. O relacionamento do Pai com o Filho. O Pai tinha entregado o seu único Filho para nos salvar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse relacionamento foi para a cruz. Jesus foi um homem de oração, um homem que sempre se relacionou com o Pai, e ele tinha todo o entendimento daquele acontecimento naquela hora, que o fim chegou. Quando Jesus declarou que tudo estava consumado, ele estava declarando que a obra da redenção estava completa. Ele entregou o seu espírito ao Pai. A pessoa a quem ele confiou o seu precioso tesouro, que foi o seu espírito, foi ao seu Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Foi a última coisa que o Salvador disse antes de expirar, e depois morreu. O Filho de Deus repousou após todo o sofrimento. Ele foi açoitado, ele foi esbofeteado, ele foi cuspido, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, deram-lhe vinagre. E agora ele entregou o seu espírito ao Pai. O Filho de Deus repousou. Aqui se cumpre o que está escrito por Davi no Salmo 31, versículo 5, a parte A, referindo-se a esse dia: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus morreu antes do cair da tarde, para que se cumprisse a palavra de Deus. Pela lei de Moisés, se o corpo continuasse no madeiro durante a noite, contaminaria a terra. Deuteronômio 21, versículo 23. A Bíblia relata, meus irmãos, que era comum os soldados romanos apressarem a morte dos crucificados, quebrando as pernas. Havia uma espécie como de uns degraus sobre os pés do crucificado, para poder suportar o peso do corpo. Quando quebrava as pernas, o corpo ficava pendurado pelos braços, tornando a respiração excessivamente árdua e doída, acelerando assim a morte do crucificado. O apóstolo João nos informa que as pernas dos 2 ladrões foram quebradas, primeiro a de um e depois a do outro. João 19, 32. Depois os soldados foram quebrar as pernas de Jesus, mas não fizeram isso, porque eles se certificaram de que ele estava morto. Para provar a morte de Jesus, eles fizeram um corte com uma lança em um dos lados do seu corpo, e logo saiu sangue e água. João 19, 33 diz assim: e isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E vocês podem conferir também em casa, Êxodo 12, 46, Números 9, 12, Salmo 34, 20, que fala dessa profecia e se cumpre também ali na cruz. Quando Jesus, queridos irmãos e irmãs, entregou o seu Espírito ao Pai, estava transmitindo a ideia da realização de toda uma tarefa terminada. Ele já havia afirmado essa verdade: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Texto já citado agora há pouco.
Toda a obra da redenção foi completada fielmente. Toda a nossa dívida de pecado foi quitada. E não podemos nos esquecer de que todo o seu sacrifício Ele fez voluntariamente. Ele entregou a sua vida porque Ele quis dar em favor de você e da minha vida. João 10, 17 e 18. Jesus morreu. Suas palavras diz respeito ao seu sacrifício na cruz. Diz respeito à sua compaixão para com os pecadores, trazendo perdão e salvação. A dor sofrida foi a minha e a sua dor. A minha e a sua dor foi a dor de Jesus. Era eu e você que era para estar naquela cruz. A dívida era minha, a dívida era sua, a dívida era nossa. Mas Jesus tomou o nosso lugar e pagou por todos os nossos pecados. A cruz é o cumprimento culminante e cabal da nossa salvação. Foi na cruz que, através do sacrifício de Cristo, nós recebemos toda a riqueza da graça de Deus. Aleluia. O ato da crucificação no Calvário foi para aqueles que ali estavam um espetáculo cruel. Para nós que lemos as Escrituras, podemos ver essa crueldade também. Mas nós nunca devemos esquecer que era necessário, por causa dos nossos pecados e da nossa culpa perante Deus, que Jesus Cristo morresse em nosso favor. Só nos resta hoje e sempre terminar a nossa vida na terra agradecidos e contritos pela morte de Cristo na cruz do Calvário por nós. Ele ofereceu toda a sua vida a Deus naquele momento. E Deus também estava devolvendo toda a nossa vida através do sacrifício de Cristo. E esse esforço, esse sacrifício que era para mim e para você, nós não tínhamos condição de fazer e de agradar a Deus, porque todos nós somos pecadores. Mas o justo morreu no lugar dos injustos. Eu quero concluir trazendo para você, como já foi lido no início do culto, a maior notícia que a humanidade já recebeu. Jesus Cristo foi sepultado, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus está vivo. Mateus, Marcos, Lucas e João, ao escreverem os evangelhos, relatam a ressurreição de Jesus Cristo como algo acontecido e verdadeiro. Os anjos certificaram as mulheres no primeiro dia da semana de que Jesus havia ressuscitado. Lucas 24, 6 e 7 diz assim: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se de que Ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres que estavam com elas, confirmaram o fato de que Jesus havia ressuscitado. Lucas 24, 10. Ao ouvirem os varões, elas se lembraram das palavras de Jesus e saíram para anunciar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Mas, queridos irmãos, porque a palavra de Deus é detalhista. Porque o evangelista Mateus informa que elas foram tomadas de medo e ao mesmo tempo de grande alegria. E nós ficamos querendo entender como que uma pessoa está cheia de medo e logo ela está cheia de alegria. Mas sabe por quê? Porque elas saíram para anunciar aos discípulos, talvez até com medo de serem presas, por estarem ali no túmulo. Mas o coração delas estava agora maravilhados diante da notícia. E elas foram anunciar aos discípulos. Sabe o que aconteceu? Veio Jesus, o Senhor, ressuscitado, veio ao encontro delas e disse: salve!
E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Porque Jesus Cristo é o único digno de receber a adoração, toda a glória e toda a honra. Mateus 28, versículo 8 e 9. Lucas ainda nos informa que Pedro, o apóstolo, ao saber da notícia, correu ao sepulcro, mas nada viu, senão os lençóis de linho. Após ele voltou para casa, maravilhado do que havia acontecido. Lucas 24, versículo 12. Mas, meus irmãos, a história da ressurreição não para por aí. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, um homem pecador, um homem que era perseguidor da igreja, convertido pelo encontro pessoal que ele teve com Jesus, escrevendo agora a carta de 1 Coríntios, no capítulo 15. Esse homem transformado pelo poder de Jesus Cristo, agora declara que Jesus Cristo ressuscitou, apareceu a Cefas, versículo 5. Aos 12, ele diz, no versículo 5, depois Jesus apareceu a 500 irmãos de uma só vez, versículo 6. Depois apareceu a Tiago, versículo 7. E depois apareceu a todos os apóstolos, no versículo 7 também. E por último ele diz que ele apareceu a ele, que é Paulo, versículo 8. Meus queridos irmãos e irmãs, a ressurreição de Jesus Cristo é a maior prova e evidência da absoluta perfeição da sua vida e obra. Prova que Jesus verdadeiramente não cometeu nenhum pecado. Foi o segundo Adão, totalmente justo. E prova que o seu sacrifício foi aceito pelo Pai. Ele morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida. Paulo, escrevendo em 2 Coríntios 5, 14 e 15, esses dois versículos são lindos demais. Paulo diz assim: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto, um morreu por todos. Quem? Jesus. Logo, todos morreram com ele. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, que é Jesus Cristo. Aleluia. Mas, queridos irmãos, irmãs e ouvintes, a Escritura relata vários milagres de Jesus. Porém, o maior de todos os milagres é a ressurreição de nosso Senhor. A ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé. E Paulo, escrevendo ainda no capítulo 15, ele diz: se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé e pregação são vãs. Não adiantaria eu estar aqui agora, não adiantaria ter igreja. Ainda permanecemos em nossos pecados. Eu falei versículo 14 do capítulo 15, agora versículo 17. Estaríamos ainda mortos nos nossos delitos e pecados se Cristo não tivesse ressuscitado. Os que dormiram em Cristo pereceram sem esperança, versículo 18. Ou seja, aqueles que já morreram sem esperança de ressurreição. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou. Paulo ainda diz que se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Somos os mais infelizes de todas as mulheres cristãs. Mas de fato Cristo ressuscitou. Então vivemos o contrário disso. E ainda ele termina no versículo 20 dizendo: mas de fato Cristo ressuscitou. Aleluia. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus prova que Deus aceitou o sacrifício do seu Filho. Repetindo de novo isso, né? Para que se cumprisse as Escrituras, era preciso que o Cristo padecesse, que o Cristo morresse e ressuscitasse ao terceiro dia dentre os mortos. O túmulo está vazio. Ele foi assunto aos céus. Ele está entronizado ao lado de Deus Pai. E o escritor aos Hebreus, escrevendo no capítulo 1, versículo 3, um versículo lindo, maravilhoso da palavra de Deus, diz assim: que o Filho, Jesus Cristo, Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos nossos pecados com a sua morte na cruz, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele foi exaltado, aleluia, glória ao nome do Senhor.
E o apóstolo Pedro nos revela que Deus, mediante a sua ressurreição, sobre a ressurreição de Cristo, Ele nos redimiu para uma nova esperança, dessa esperança que Paulo falara lá em Coríntios. Uma herança gloriosa. 1 Pedro 1,4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros. E Pedro está falando da ressurreição ali naquele capítulo. Meus queridos irmãos, já estamos chegando aqui ao final da conclusão. Sem a ressurreição de Jesus, não existiria a igreja cristã hoje. Pois a mensagem da ressurreição foi o assunto principal no início da igreja primitiva. Os discípulos tinham como ênfase principal das doutrinas de suas mensagens a ressurreição de Cristo. Eles falavam de sua própria experiência, pois eles viram Jesus Cristo ressuscitado. E por isso que eles se tornaram apóstolos, porque eles foram testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Na sexta-feira da paixão, no dia da crucificação, a Bíblia nos informa que eles ficaram entristecidos, destroçados com todo aquele acontecimento, com os seus sonhos acabados e as suas vidas destruídas. Leia o Evangelho de João, os finalmente do Evangelho, vocês vão ver essa história. Mas a ressurreição mudou tudo isto. E esses homens se encheram de esperança e de confiança. De covardes que fugiram em heróis e mártires por amor de Cristo Jesus. Leia o livro de Atos, que conta essa história. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, ouvintes da palavra de Deus, se essas foram as atitudes dos primeiros discípulos, eu pergunto, qual é a sua atitude hoje? Depois de mais de 2.000 anos que Cristo morreu e ressuscitou, qual é a sua atitude para com o Salvador? Qual é a sua atitude para com Jesus Cristo morto e ressuscitado? Levantemos e anunciemos que Jesus morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele está sentado ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso e que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Essa é a minha missão, a minha e a sua missão. Essa é a nossa missão. Nós não podemos, como igreja, nos calar. E que Deus, pela sua graça infinita, pelas suas misericórdias, nos ajude para que possamos fazer valer a pena tudo aquilo que Cristo fez por nós. E Ele nos confiou a grande obra da pregação do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor pela pregação da sua palavra, por esse milagre. Deus querido e amado, nosso Salvador tem misericórdia de nós. Sabe por quê, Pai querido? Porque quantas vezes nós já lemos sobre essa história? Quantas das vezes já ouvimos mensagem que Jesus ressuscitou? Mas muitas das vezes, Senhor, nós ainda continuamos frios, como estavam os discípulos antes da ressurreição. O Espírito Santo de Deus, abre nosso coração e a nossa mente para entender que nós não podemos guardar essa notícia, que nós precisamos fazer conhecida ao mundo para que os eleitos possam ouvir essa verdade de que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou e está vivo e voltará para buscar a tua igreja e para o dia do grande julgamento. Nós temos as notícias de boas novas, nós temos as notícias de salvação, Senhor. Não nos deixe guardá-las, porque o Senhor um dia na tua presença vai nos pedir para abrir as nossas mãos e o que temos para mostrar, Senhor. Oh, Senhor, então faça de nós cumprir a nossa missão de ir e pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulo de Jesus. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor é que vai completar a obra, mas essa obra o Senhor confiou à tua igreja. Pai, abençoa o teu povo,
Abençoa a tua igreja. Tem misericórdia dos que sofrem, Senhor. Tem misericórdia dos enfermos que estão internados por essa pandemia. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que sofrem a dor da separação. Ó Espírito Santo de Deus, só tu pode consolar e dar o entendimento que cada um precisa nessa hora. Nós intercedemos em favor da nossa irmã Rose, que está ainda no hospital se recuperando, para que o Senhor restaure ela, levante dali daquele leito, Senhor, que possamos ver a tua filha de volta aqui na igreja, te louvando, te adorando e te servindo. Sustenta a vida do diácono Valdir, que está ao lado cuidando, Senhor, daquela senhora que tem ficado com ela ali à noite. Renova as suas forças e dá a compreensão também dela de te conhecer, Senhor. Abençoa a vida da Michele, a vida do Julian, que passaram também, Senhor, pelo Covid e já estão curados. Oh, Deus amado, nós sabemos que o Senhor é bom e sabemos que os teus propósitos, Senhor, dentro da tua soberania são cumpridos. Muitas das vezes nós não entendemos, Senhor, plenamente, mas nós dependemos de ti para isso também, Senhor. Por isso nós nos humilhamos diante da tua poderosa mão e esperamos em ti e temos a esperança da tua volta. Maranata, volta logo, Senhor Jesus, para buscar a tua igreja. Nós ansiamos por esse dia. E enquanto isso, mantenha a nossa salvação. Firma a nossa esperança, Senhor. E nós te somos agradecidos no nome bendito e amado de Jesus. Recebei a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo reine sobre a tua vida e sobre todo o povo de Deus, espalhado por todos os lugares longínquos da terra, agora e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Um grande abraço para você e uma boa semana.